Ainda hoje eu estava vendo uma pergunta que foi feita, a Juliana Ferron, e ela tem um passado com um pai muito difícil. E ela disse, olha, gente, eu tive que passar muitos anos da minha vida tendo que gastar com terapia para eu poder reparar alguns danos que me foi deixado pelo meu pai. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o homem ele tem um papel fundamental na vida e na educação de uma criança. E hoje, eu não vou falar propriamente sobre isso, mas se eu posso deixar uma mensagem... Serlane, por gentileza, ativa o relógio ali para mim, por favor. Se eu posso deixar uma mensagem para os homens, preciso que vocês saibam qual é o modelo bíblico do homem, de Deus para com o homem. E hoje eu vou falar de 4 modelos de homem para os homens, que são modelos fundamentais e definitivos para que um homem ele possa realmente ser um homem de sucesso. E quando eu digo sucesso, eu não estou falando de uma vida de sucesso somente evolutiva e uma vida de sucesso que você vai construir. Eu estou falando da vida de um sucesso que se chama legado. Hoje, eu vi no pouco período que eu acessei as redes sociais, eu vi muitas mensagens de algumas pessoas, e parte dela homenageando os seus pais, parte dela honrando o legado, dizendo que saudade, você não está aqui, sinto muita saudade de quem você foi, de tudo que você deixou na minha vida, de todos os ensinamentos. Então, hoje a gente percebeu um movimento, né, de lembranças positivas, um movimento de lembranças negativas. Hoje é um dia de muitas lembranças, e para alguns, desejo de nem lembrar desse dia, porque não tem uma referência. Mas Deus ele está, sabe, dentro da igreja, levando a igreja. Se você parar para observar, durante um período, há um alarido, há um grito de Deus na terra. E o grito de Deus na terra é para quê, profeta? É para que o sacerdócio seja restaurado. Há uma necessidade extrema, e esse está sendo todo um trabalho que tem sido feito por todos os aspectos, e eu não vou aqui entrar em alguns pormenores, mas estamos vendo um reflexo grave e devastador da ausência de homens com um caráter, com moral, inserido em ambientes totalmente definitivos, decisivos. Há um grito, há um clamor de Deus. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 16. É uma mensagem simples, mas eu acredito que você vai sair daqui com uma compreensão. Gênesis capítulo 2, verso 16, está escrito o seguinte: mas o Senhor, Deus, lhe ordenou, com a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, o terceiro braço, chamado tigre, corria para o leste da terra assíria, o quarto braço era chamado Eufrates, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como a chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Percebe que esse texto de Gênesis, ele vai fazer Deixa eu ler um outro texto aqui com vocês. Ele vai trazer para todos nós um entendimento do que é a criação. Mas aqui também existe uma fala que você já deve ter escutado, e agora você vai
ler comigo o verso 15, está escrito assim: assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele. Em outras traduções vai dizer dominar, em outras traduções vai dizer guardar. E colocou no jardim para zelar, na minha tradução, por ele, e nele fazer as suas plantações. Agora foca aqui em mim, se você pode. Aqui existem duas coisas que são importantíssimas posterior à criação. Deus tem um ambiente, Deus tem um lugar, Deus tem um jardim, e ele pega esse homem, que ele assim criou, preparou, ele entrega duas incumbências a esse homem. A incumbência de zelar, de guardar, de proteger, e também ele dá uma incumbência de fazer nele plantações. Presta bem atenção nisso aqui. Eu guardo e eu produzo nesse lugar. Eu guardo e eu desenvolvo nesse lugar. Eu guardo e eu trabalho nesse lugar. Eu guardo e eu planto nesse lugar. Então, o homem, ele já vem na terra, ele já vem desde a criação, a imagem, o reflexo, o espelhamento de Deus para a terra, com uma genética. Isso não foi desenvolvido, preparado, produzido, trabalhado, não. Isso é algo totalmente impresso na genética, no DNA, no biotipo, na estrutura. E assim, conforme Deus cria o homem, ele dá essas incumbências, eu compreendo que o homem ele já vem com uma forma e uma preparação de Deus para isso, porque o texto não mostra em momento nenhum Deus ensinando, preste atenção, Deus ensinando o homem a proteger, a guardar, e também não vejo Deus ensinando Adão a plantar. Percebo que o homem ele já nasce, já é instintivo, já está introduzido da parte de Deus essas duas atribuições. E o homem vem, ele se desenvolve, você já conhece toda a história, vem a Eva, aí vai acontecer toda aquela história que eu não vou entrar nela, e tudo bem. Passa-se o tempo, o homem ele recebe um mandato. O mandato de domínio é o mandato de quê? De multiplicar, de encher a terra, de desenvolver a terra. Percebe que a todo tempo há uma fala imperativa, há uma ordem, há uma direção. Não é um pedido, não é um por favor, com licença, você pode ficar aqui, vou te colocar um período aqui nesse jardim, para que você assim faça, quando der na sua telha, quando você quiser. Não. O homem vem com essa incumbência. E isso é muito poderoso. Qual é essa incumbência, profeta? Ser homem. Ser homem. A palavra homem, né? Humanidade. Ser homem. Ser aquele que é diferente da mulher. E isso é muito tremendo. E agora você vai entender por que eu estou falando isso. Porque desde o início eu percebo uma construção. Eu percebo uma preparação de Deus e um projeto inalterável. Não tinha como alterarmos um plano que Deus não deu a possibilidade e a condição de consulta e intervir nisso. Deus dá uma incumbência. Homem, seja homem. Homem, plante. Ou seja, homem, sue. Homem, trabalhe. Homem, proteja. Homem. E aonde entra essa ministração bem objetiva, penso eu, e curta e direta. Eu estou observando, e eu acredito que não é só eu, você, todos os homens que estão aqui, o trabalho incansável em que, profeta? Desconstruir a figura masculina. Há um trabalho altamente minucioso, organizado, preparado, pensado, estudado. Para quê?
para desconstruir aquilo que Deus construiu. Profeta, mas por que você afirma isso? Ora, existem coisas que Deus permite que a gente acesse para que a gente compreenda e para que a gente também desertar. Fugiu agora não vai sair. Daqui a pouco eu lembro. Para que a gente venha desarticular isso aí. E, na faculdade, o que eu mais vejo? Vejo incessantemente uma desconstrução moral, uma desconstrução de um conservadorismo, vejo uma desconstrução da formação, da criação, vejo uma desconstrução, tá? Desconstrução de quê? Da Bíblia. E esses dias eu ouvi uma frase que para mim foi a pior de todas, esse período que estou. Não existe o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o código de ética. Tudo que está acima do código, abaixo do código de ética, não é ética. E aqui eu estou falando de uma universidade privada. Se uma universidade privada está desse jeito, como não estão as universidades federais, públicas? Há uma doutrinação ameaçadora. Para quem não sabe, faço curso de psicologia. Eu fiquei chocada. E para mim, o que é mais difícil? Não é ouvir uma ideia diferente. É um amedrontamento. É um terror psicológico para pessoas que ainda não têm uma formação de opinião completa. Eu consigo ter uma autodefesa, eu conheço a palavra, mas quem não tem, a toda hora, debaixo desse medo, se você cair nessa loucura de que o caminho, a verdade e a vida está acima do código de ética, você vai ser expulso, você vai ser caçado, você vai ser proibido de trabalhar, sem medo, sem filtro, sem nenhuma preocupação. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com um plano do diabo. Em extinguir definitivamente a moralidade, a família, os princípios, os valores. Ora, meus irmãos, eu estou aqui pregando para homens, isso vai servir para toda a igreja, mas não estamos aqui falando de um desequilíbrio e uma falta de inteligência, porque o fato de sermos evangélicos não nos faz pessoas que não tenhamos inteligência. Não estou aqui falando de que só a igreja é moral, estou falando que existem pessoas que não são evangélicas e que prezam pela moralidade. Então, não estou aqui falando, porque só os evangélicos têm essa loucura. Não. Estou falando aqui de pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com uma geração em que hoje em dia nós já não sabemos mais o que de fato nós podemos falar, porque o correto virou o errado e o errado virou o correto. Então, nós aqui, nessa noite, que estamos dispostos a essa verdade, ou nós vamos começar a entender, ou os homens que aqui estão presentes vão começar a entender o seu papel desde a criação até o findar dela, ou nós estamos perdidos. Por quê? Porque os homens estão sendo cada vez mais banalizados. Percebe que isso não é uma acusação. Há uma banalização. Você senta para ser exposto a um jornal, 5 minutos, 10 minutos, eu não tenho estômago. Há uma banalização, uma desmoralização com os homens, com a figura masculina. Eu aqui não estou falando dos homens evangélicos, estou falando da figura masculina. E quem está causando essa desmoralização? Algumas próprias mulheres. E isso está uma coisa terrível. Por quê? Porque os homens estão cada vez mais banalizados, afeminados, infantilizados, e não sabem mais decidir, porque
já não sabem mais diante das circunstâncias e por não terem uma base, já não sabem mais. Como assim, profeta, não ter uma base? Há uma comprovação de que os filhos copiam e imitam. Eles precisam, as crianças, elas precisam de uma referência. Se nós estamos diante de uma geração precoce e uma geração hoje que tem os seus filhos e não sabem nem quem são os pais, a quem essas crianças irão se inspirar? Quem serão as referências? Quem serão as pessoas que serão o espelho ou farão o espelhamento inspirador para que crianças se tornem jovens, adultos, homens, sacerdotes? E tudo que Deus estabeleceu, cuidar, preservar, plantar, como? Estamos falando aqui de um trabalho masculino, porque Eva, ela não recebe essa direção. A direção é para o macho. A direção é para ele. A ordem é para ele. Ele sua. Ele se desgasta. Ele planta e protege. É ele quem arregaça as mangas. Eu não estou aqui dizendo que a mulher não assim pode fazer. Hoje, na nossa modernidade, vocês estão compreendendo o discurso. Só que aonde estão os homens que não aguentam, que não suportam, que se está calor desmaia, se está com fome morre, se fala grosso ele se aborrece porque alguém falou grosso com ele. Aonde estão os homens? Aonde estão aqueles que não são um galinho na arena, mas que são leões? Tem muito homem que diante da namorada ele quer. Mas aonde estão os leões? Aonde estão aqueles que vão dizer: se entrar no meu jardim, vai ser despedaçado? Aonde estão aqueles que, se tocarem um filho meu, vou resolver a guerra? E aqui eu não estou falando de briga não, gente. Estou falando de moralidade. Estou falando de que se algo acontece na escola, concernente a atitudes morais, você só vê as mães lá. Aonde estão os homens que muitas das vezes têm que rugir lá na escola? E falar para o diretor, como meu esposo já fez. Já fez. Quando a coisa ficou ruim lá, a manifestação de perseguição aumentou, ele falou: hoje você não entra, quem vai lá sou eu. Eu vou resolver. E não adianta vocês acharem que vocês vão perseguir o meu filho. Daqui ele só sai no ensino médio. Tem hora que o homem, aquele que é o protetor, ele precisa se levantar. Ele precisa ser. Vai apertar mais um pouquinho. Mas essa desconstrutividade está gerando uma fragilidade. E nós não precisamos mais. Porque fragilidade já existem muitas. Nós mulheres já somos tudo isso. A gente não precisa de ter 2 doces de coco dentro de casa. Não, 2 morangos do amor não vai funcionar. Vai melar. Não. Deus hoje marcou um encontro conosco aqui. E esse encontro é para falar com as mulheres, para que vocês saibam na hora de fazer a escolha. Eu digo sempre, e já disse sempre, se empurra no namoro, vai empurrar a vida inteira. E vai chegar uma hora que não vai empurrar, vai ter que jogar nas costas. E vai depois entrar no consultório para falar: estou com burnout. Porque não deixa o homem ser homem. Há uma absorção,
Há uma inversão de valores. Mulheres que não deixam os homens serem homens. Porque quando o homem é homem, há um grito de histeria na terra. Mas, também por um outro lado, alguns homens, infelizmente, ainda não descobriram o seu papel na terra. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: há um grito hoje de Deus para nós. Seja forte. Descubra o seu papel através da palavra. Existe um papel para o homem e existe um papel para a mulher, mas hoje nós vamos falar dele. E uma coisa interessante é, talvez você pode ter pensado assim: ah, mas isso é uma desmotivação de estudar na faculdade? Não. Pelo contrário. Tem que ter pelo menos uns 30 crentes que tenham personalidade. Porque a pior coisa que tem são as pessoas que não têm personalidade. Aí entra na faculdade e se perde. Daqui a pouco está com o cabelo verde. Precisamos de pessoas que tenham a inteligência de Cristo. Por quê? Porque a faculdade é um lugar que te prepara para a vida profissional. Grava bem isso aqui. Mas, por um outro lado, é o local da maior desconstrução do conservadorismo moral. Então, eu preciso que você entenda isso aqui para você entender o déficit aqui agora. Porque, por que você está falando isso, profeta? Porque nós estamos vindo de uma condição onde as pessoas não sabem qual é o papel real. Estamos vindo de uma desestabilidade familiar, aonde mães que estão sendo obrigadas a cuidar dos seus filhos sozinhos. E aí nós estamos vendo adolescentes que estão crescendo, estão se tornando adultos, ou adultos que estão só evoluindo na idade, mas nunca deixaram de ser criança. Às vezes eu olho assim, os processos, eu falo assim: meu Deus, cura essa criança que está aí dentro. Talvez um bom castigo, uns bons tapas na infância, resolveria essa crise de histeria. E aí, nós estamos vendo adultos estão perdidos na sua identidade. E se estão perdidos na sua identidade, não conseguem ficar casados. Porque não sabe qual é o seu papel dentro do relacionamento. Irmão, isso aqui era assunto para uma palestra, de verdade, porque é muito amplo. E talvez casamentos estão afetados. Por quê? Porque o homem está perdido dentro da sua identidade. E de onde surge isso? Surge de uma desconstrução, de uma doutrinação que vem a partir de uma família desestabilizada. Isso passa pela escola, está comigo? Isso passa pela escola. Da escola, as músicas que não são músicas, são lixos. Os lixos, dos lixos, nós vamos para as telas. Eu disse que está emburrecendo essa geração. Das telas, nós vamos para a vida. E o que nós temos? Nós temos uma geração que se perdeu. Uma geração que não sabe o seu real papel. E aí uma coisa que eu preciso que você entenda é: uma geração sem pai é uma geração sem destino. Eu vou repetir: uma geração sem pai é uma geração sem destino. Porque quem aponta o destino de uma geração e de um filho é o pai. É o pai. O pai é o responsável. Eu vou te mostrar isso aqui. A voz do pai desata o destino. A ausência também estraga o destino. Quando você está diante de uma referência, você está diante de atitudes que inspiram. Mas quando você está ausente de uma falta ou ausente de uma referência, você está diante de uma extinção. E é por isso
que nós estamos vendo a cada ano que se passa uma dificuldade maior. E hoje eu olho para homens que têm uma dificuldade e eu olho para mulheres que têm uma dificuldade. Por quê? Porque como as mulheres estão sendo trabalhadas também por um viés feminista, há um choque cultural. Está comigo? Há um choque cultural. E aí nós estamos diante de uma geração de mulheres muito feministas e que automaticamente retiram a liderança dos homens. E aonde você quer chegar com isso? Quero chegar que, se estamos diante de uma geração de mulheres feministas e homens que não têm liderança, estamos diante de um caos familiar. Filhos que não têm ordem. Casa que está desgovernada. Igreja que não consegue preparar um indivíduo para uma vida ministerial. Foca aqui em mim. Você está entendendo por que 90% das mulheres estão ativas na igreja? Porque se os homens, eles não têm uma referência espiritual, eles não querem, eles não se preparam, eles não inspiram, eles não se inspiram. E aí nós temos igrejas superlotadas de mulheres que conseguem lotar um Maracanãzinho com 78 mil e fazemos um evento para homens de graça, não conseguimos colocar 50. Porque os homens só ficaram com o único papel: trabalhar, plantar e proteger. Só isso? Não. Porque lá desde Gênesis há uma direção e essa direção ela vai evoluindo. O homem planta, o homem protege, mas o homem também é o sacerdote. E por isso nós estamos vendo dentro da igreja essa dificuldade de homens que não conseguem ser homens espirituais. Porque ele acha que ele só trabalha, que ele só protege, e isso é o suficiente. Meus irmãos, há um despertar para os homens aqui. Deus está chamando esses homens para acordar dessa preguiça espiritual. Mulheres, há uma ordem de Deus para nós. Não permitam o conforto espiritual dos seus maridos. Gerem guerra. Não é contra o seu marido, mas é contra a opressão espiritual que tem levado muitos homens a apenas serem homens materialistas. Deus está chamando homens para parar de se esconder atrás da Bíblia da mulher. Deus está falando para os homens hoje. É o dia dos pais. Jesus era alguém poderoso. Na cruz, ele grita o grito do guerreiro. Ele grita o grito do gladiador. E ele diz: fui homem, fui sacerdote, fui profeta, fui protetor e também provedor. Deus está falando hoje aqui nessa igreja. Deus precisa fender a terra com essas 4 colunas: sacerdotes, profetas, provedor e protetor. Deus está chamando os homens. Deus está tocando a trombeta na terra e dizer: homens, não mais aceitem
essa voz, essa doutrinação, esse escárnio. Não, isso não é bonito. Não, o homem não foi feito para ser usado como um objeto. Deus está dizendo para os homens: acordem, mudem a postura. É possível essa moleza, essa estagnação, essa falta de atitude precisa cair. Sabe como cai? Quando eu descubro na Bíblia quem eu sou. É por isso que eu escutei lá: não existe código, não existe um caminho, a verdade e a vida que esteja acima do código de ética. Por quê? Se banalizam a Bíblia, se descredibilizam a vida, que é desde a concepção, não depois da 8ª semana. Nós temos homens que vão sair do ventre das suas mães, marcando uma geração. Homens inteligentes, homens como Albert Einstein, homens intelectuais, homens que abrem a boca para serem perfuradores do protótipo do inferno. Homens que sabem conversar sobre, desde a política às santas escrituras sagradas. Homens que falam para os filhos: não tenha medo de dizer que Deus é o Senhor da vida. Oh, meu Deus do céu. Escute, com esse grito, com outra coisa, a justiça, hoje em dia, ninguém sabe nem mais o que pode falar. Agora, o que você precisa entender, homem: macheza não é machismo. Vou repetir: macheza não é machismo. Nós precisamos de homens que sejam machos, homens que digam: eu vou entrar, eu vou resolver. Mas isso não é só porque está faltando 1 quilo de açúcar. Mas isso não é só porque você quer fazer a sua manutenção da unha. Não. Nós estamos precisando de homens macho para dizer: encontrei o inimigo e nós vamos colocar ele para fora. Meu filho não vai se perder. Não abro mão. Tô contigo, mulher. Homens machos, homens que saibam. Eu vim aqui encorajar os homens, homens que são machos, e dentro de casa tá havendo uma histeria feminista. Coloca Jezabel no lugar dela, porque na hora que der ruim, a culpa vai cair em cima de você. Homens que entendem o seu papel são homens que são como guarda-chuva. Meu Deus, na proteção. Mas para o mundo espiritual, eles são céus abertos. Por isso eu digo: escolha certo agora. Se não é espiritual, não serve para nada. Vai te dar problema. Escute, e assim eu vou já finalizando. Primeiro papel do homem. Anota isso no teu bloco de notas para você nunca mais esquecer. Sacerdote. Nota na tua caneta. Isso aqui é bom para as mulheres, não é só para os homens não. Sacerdote. Aí o Espírito Santo, ele foi melhorando isso aqui para mim. O Espírito Santo falou comigo: Michele, você lembra de Ana? Falei: lembro. Mas Ana, ela não gerava. Ela não gerava. Ela tinha um marido, lembra do Eucana? Mas Eucana era um cara, gente.
Pensa num homem cavaleiro, pensa num homem que amava, pensa num homem que era aquele homem que cuidava, aquele homem que cuidava no físico, que cuidava na fala. Ele dizia, mas eu não sou teu marido, eu não te amo. Por que você está preocupado com essa menina? Pensa num homem que era um homem que refrigerava a alma de Ana. Eucana era um homem, era um cavaleiro. Mas Ana, ela tinha um vazio, porque o sonho dela era gerar, e ela não gerava. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas o que o Espírito Santo falou comigo? Michele, percebe que para que nasça um sacerdote, presta bem isso aqui, homens, que gostam de jogar a responsabilidade espiritual para sua mulher, para sua namorada, para sua noiva, tá? Presta bem atenção nisso aqui. Ana, ela tinha um marido, mas quando o menino nasce, Camila, o que ela faz? Ela faz um voto. Mas ela entende que esse menino que ela estava gerando era um menino diferenciado. Deus dá os códigos para ela. Como é que você fala isso, profeta? Eu falo porque quando ela vai falando as características, é como se o Espírito já tivesse impresso no coração dela o que ela teria. Ela diz, se for menina eu não vou passar navalha, nananana. É como se ela tivesse já tido um insight do que o ventre dela carregaria. Entendendo isso, o que ela faz? Ela pega o menino e diz, se realmente o menino nascer, eu vou pegar o menino, vou levar o menino, vou entregar ele aonde? Para o sacerdote. Por quê? Porque alguém só pode ser gerado no processo sacerdotal por um outro sacerdote. Samuel foi um profeta poderoso. E ele precisava de uma inspiração, de um modelo sacerdotal, mesmo que aquele sacerdote já estivesse corrompido. E isso aqui é mais forte ainda. Olha, percebe que quando o menino escuta a voz de Deus, ele acredita que ele está ouvindo a voz do sacerdote. Havia uma frequência em que a voz do homem que estava apontando o destino era parecida com a voz de Deus. Homens, mudem a postura de vocês. O menino então se torna um grande profeta. Isso aí está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, lá no finalzinho do versículo, você vai ver, quando Ana pega e deixa o menino lá, para que o menino então seja formado no serviço sacerdotal. Jó foi um exemplo de um ofício sacerdotal. Livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Jó sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada. Olha aqui o papel espiritual, sacerdotal, para quem acha que é só a mulher que tem que ficar orando, a mulher que tem que ficar buscando. Tá tudo errado, irmãos. Há uma desconstrutividade. Por quê? Porque a mulher sai em campo quando ela vê a ausência. A mulher tem que fazer alguma coisa, Marcela, quando ela vê que ninguém faz. Instintivamente a mulher se levanta e vai, mas a incumbência bíblica, vou repetir, a incumbência bíblica é para o homem. Seja sacerdote, vai ficar mais ruim para vocês. E oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Olha, ele não oferecia um, ele oferecia holocausto para cada um dos seus filhos. Para quê? Se porventura pecassem. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então, homens, esse discurso não cola mais para vocês. Qual era o papel do sacerdote? Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era, olha isso aqui, gente, isso aqui é forte. O sacerdote, ele pegava o pecado, na época, ele pegava o pecado e o representava diante de Deus. Ele entrava diante do Santíssimo Lugar, e diante do Santíssimo Lugar, ele tomava para si, foca aqui em mim, tomava para si o pecado do povo, e ele intermediava o pecado do povo com Deus. E você dizendo para mim que tem problema para orar?
Teu problema é que você nunca conheceu Jesus. Teu problema é que você ainda não nasceu da água e do Espírito. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que viver uma vida como cristão, negligenciando o seu papel, vai causar sérias sequelas. Há um grito aqui hoje. Que grito é esse? Olha, e ainda a coisa ainda ficava mais, né? Mais apertadinha. Por quê? Porque se desse ruim lá dentro, o sacerdote não saía. Se não fosse aceito o holocausto, ele não voltava. Olha o risco que o homem ele tem diante do mundo espiritual. Então hoje, homens, mulheres, vocês estão sabendo aqui? Se não houver uma evolução, eu não vou dizer que a culpa é sua, mas eu vou dizer que você permite, você tolera. Para de se sobrecarregar com aquilo que não é tua responsabilidade. Cada um faça o seu papel. Olha, uma outra coisa interessante. Eu olho, já preguei sobre esse texto aqui, lembra? O tema da mensagem. Vão ter que mudar a notícia? O Espírito me trouxe de novo nesse texto. Jairo, lembra? Jairo era um homem rico. Jairo está diante de um problema. Que problema, Vânia? A filha dele morre. E aí, olha o homem, quando ele entende a incumbência dele, ele deixa a mãe se estribuchando, que isso é papel de mãe. Ah, meu Deus, minha filha morreu. Larga tudo e vai aonde? Vai atrás de Jesus. Fazer o quê? Resolver a demanda espiritual. Enquanto a mulher está lá, desesperada, que é comum e é normal para uma mãe, diante de um corpo, de um filho, o homem diz, fica aí, meu amor, que eu vou resolver uma demanda espiritual. A minha única alternativa, ao invés de preparar o sepultamento, eu vou atrás daquele que estão dizendo que é o autor da vida. Se ele mudar a palavra, eu mudo a notícia quando eu chegar em casa. Homens, tá confuso. Tá confuso. Sacerdotes resolvem demandas espirituais. Quando o inferno diz, vai morrer, o pai diz, não vai. Quando o inferno diz, acabou para a sua família, o sacerdote diz, não vai. Por quê? Porque eu vou liberar a oferta de holocausto. Porque eu vou liberar sacrifício. Porque eu vou mudar o quadro, eu vou mudar o cenário. Homens, sacerdote, vai apertar mais ainda. Homens, segundo ofício, profeta. Que ofício é esse? Gênesis, capítulo 18, verso 19. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Homens, como profetas, fazem o quê? Homens como profetas. Isso aqui vai ficar forte, tá? Homens como profetas são o seguinte. O sacerdote entra. Entra para quê? Entra para intermediar. O que o homem profeta faz? Volta para transmitir a notícia. Todas as vezes que o povo precisava de uma resposta, quem trazia era o profeta. O homem, dentro do seu ofício, dentro da sua incumbência, ele é aquele que diante de Deus faz, intermedia, mas ele também é aquele que traz a resposta. Ele é aquele que comunica as escrituras dentro da sua casa. Isso é Bíblia. O homem instrui. O homem ensina. O homem senta e ensina as escrituras. Por isso a dificuldade de manter os jovens na igreja. Porque a igreja prega,
Mas em casa, aonde está aquele que senta para ensinar as 4 operações do mundo espiritual? Não tem. E aí nós estamos diante de quê? Diante de um problema grave. Por quê? Porque se não há profeta para trazer notícia, como é que o povo caminha? Então é noite de despertar sacerdócio, é noite de despertar o ofício de profeta, é noite de entender o ofício do provedor. Gênesis, capítulo 3, verso 19, olha o que está escrito: no suor do teu rosto comerá o teu pão. Não vou nem entrar no mérito da questão nesse texto aqui. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornará. Do suor do teu rosto. Eu estou falando que esses homens estão uns homens esquisitos. Qualquer coisinha está doendo tudo neles. Até um suor que arde no olho é 3 dias de atestado na empresa. Eles não têm medo nem de ser demitido. Por quê? Porque eu sou de uma geração que os maridos, quando eles tinham a notícia da demissão, eles tinham até dificuldade para voltar para casa. Eu conheço vários aí na minha geração de homens que piraram, colaram as placas. Dava pane de circuito na hora que tinha que voltar para contar a notícia que tinha sido mandado embora. E aqui a gente não está falando de um mês de firma, não. A gente está falando de gente que trabalhava anos. De empresa, Marcela, que às vezes o cara trabalhava 15 anos. Aí hoje os ditos, escorre um suor no olho dele. Ele mete 3 dias de atestado sem temor nenhum. Crente ainda mente. Vai para a internet pesquisar assim, ó, como que eu vou falar com o encarregado? Aí esses dias eu vi um vídeo do camarada ensinando, batia lá um negócio, ó, o irmãozinho aqui, eu acho que viu, ó, eu batia lá um negócio, e ele falando no telefone assim, ó, parecia que ele estava no hospital fazendo um... gente, o negócio é sério. Os homens não tem medo nenhum de ficar desempregado. A mulher sustenta. Não vou entrar no meio da questão. Se falar para eles assim, ó, tem uma roça ali para você capinar. Tá maluco, pô? Tá maluco? Qual foi, pô? Tá doido? Quer minha mão, pô? Não dá não, pô. Tá, quê? Na minha época, os caras botavam um caminhão de 8 metros para dentro de barro, fácil para resolver, pô. Não é, Alex? Tem um caminhão de barra aí. Onde tem um caminhão de barra aí? Aonde tem um traço de concreto para a gente virar, para a gente bater a laje, para a gente resolver e já levar pelo menos um trocadinho para a gente, uma mistura? O quê? Hoje em dia tu chama os caras no zap e eles não te respondem, pô. E eles têm relacionamento que apoia essa preguiça. Eu quero ver quando o negócio começar a ficar quente, o suor escorrendo na cara, meio-dia você dormindo com o malandro do teu lado, a hora que a fome bater, acoita ele dentro da igreja que tu vai ter que acoitar ele também no trabalho. Tu deveria de ser a primeira de falar assim, aqui, ó, levanta, varão, vamos embora, vamos para a luta. Por quê? Porque se ele é assim com igreja, se ele é assim quando ele se omite em fazer um favor para um pai, para uma mãe, seja lá para o que for, se ele é assim, ele vai ser assim também quando a situação estiver ruim. Aí ele vai querer o quê? Ele vai querer o quê? Ele vai querer resolver como? Fazendo rifa na rede social? Já foi, irmão, isso para ele não jogar no tigrinho e falar é hoje que a gente vai resolver. Não vai mudar de vida. É tempo do Senhor começar a despertar. Se alguém não teve instrução, tudo bem. Ele não precisa permanecer sem instrução. Ou nós vamos começar a criar uma revolução na igreja para levantarmos sacerdotes. Vamos embora. Senhor, eu não posso obrigar meu marido a orar. Concordo com você. Você não tem como fazer isso. Mas você pode orar. E aí, na hora que o bicho estiver pegando, que não souber, resolve com a tua mãe. Resolve com a tua mãe, não, resolve com o teu pai. Vai lá, ó, resolve com ele. O negócio está dando ruim aqui, ó. Papai tem palavra espiritual para resolver com você. Vai lá, ó. É assim, pô. Porque na hora que a situação pega,
Não, vê lá com a tua mãe. Na hora que está doente, vê lá com a tua mãe. É a mãe que resolve o problema espiritual? É a mãe que resolve... Não. Não quer ser sacerdote? Você não é obrigada, não. Mas na hora que der ruim, na hora que o bicho estiver pegando, deixa ele resolver as demandas dele. Diz Deus, aperta ele mais. Estamos diante de uma geração de mulheres que não tem coragem nem de pedir a Deus para Deus quebrar o vaso. Eu pedi. Senhor, quebra o vaso. E os profetas ainda falavam assim, ó, vou quebrar o vaso, e quando quebrar o vaso, não diga ai. Eu não dizia ai, não. Eu falava, Senhor, quando tu quiser juntar os pedaços, Senhor, junta. Aí tem mulher que fala assim, mas eu vou padecer junto. Ué, minha irmã, é melhor padecer um período do que padecer a vida toda. Eu sou dessa. Ou a gente luta para resolver a guerra no início, ou a gente vai lutar a guerra a vida inteira. Ficar 30, 40 anos lutando? Você está doido, irmão? Nada disso. Nada disso. E vocês estão entendendo por que antigamente, as mulheres de antigamente, elas ficavam ali, apanhava quietinha, era agredida quietinha. Por quê? Porque aprendeu, ficava ali, ó, guardada ali, ó, quietinha. E aí a gente via situações que a gente ficava horrorizado. Depois estourava a bomba, ninguém entendia nada. Então hoje é uma palavra de Deus, deixa a coisa, só que as mulheres, elas não entendem, elas acham que elas são o Espírito Santo. Vou falar agora para as mulheres, vocês não são o Espírito Santo. Isso é um espírito maligno que às vezes toma as mulheres. Que isso, profeta? Porque também quer se vangloriar de dizer, deixa que eu vou orar, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou buscar. Vai buscar, vai ficar buscando a vida toda. Tem uma hora que você tem que falar, Senhor, entrego para ti o pacote. Deixa contigo. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que orar, eu estou dizendo que tem hora que você tem que assumir o seu papel. Senhor, já fiz a minha parte, agora o restante é com ele e contigo. Faça como o Senhor quer. Quebra o orgulho, quebra aí a moral, trabalha mesmo, repreende esse orgulho, repreende esse espírito de preguiça. Você vai falar que o indivíduo é preguiçoso para ditar cuja, ela olha para você assim, ó. Mas ontem ele levantou para... Ontem! E anteontem? E o histórico? E o mês inteiro? E os frutos que eu não estou vendo? Não vem falar para mim de uma maçã de ontem não, gente. A maçã de ontem não vai resolver a minha vida não. O que vai resolver a minha vida é o meu celeiro. Só que o problema é que o pior segue aquele que não quer enxergar. Acha que a situação vai ser resolvida. Não vai ser resolvida. Não vai ser resolvida. Ou nós vamos mudar a nossa postura como um todo, como um seio de inteligência intelectual, espiritual, moral. Ou nós vamos ter coragem de falar assim, olha, você tem um probleminha, filho. Eu te amo em nome de Jesus, mas você tem que repreender esse espírito da preguiça. O amor é aquele que liberta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor é aquele que diz, evolua. O amor é aquele que diz, você tem que estudar mesmo. Se necessário for, prepara uma mesa para você. Não entro no quarto. Quanto tempo você precisa? Que eu chegue na porta, te dê comida, te dê pão, te dê roupa lavada e deixe você estudando para que você passe num concurso. O problema também é uma mulherada carente danada, terrível. Mulherada terrível, carente, que não tem coragem, que não resolve nada. E aí, quando o homem precisa entrar num período que ele tem que evoluir, as mulheres também não ajudam. Porque fica desesperada. Ai, meu Deus, estou sobrecarregada. Se sobrecarrega apenas com a maternidade, eu não sei o que vai ser quando Deus te chamar para o reino. Eu não sei quando vai ser quando Deus te chamar para o reino, para a maternidade e para a obra dele e para o teu trabalho. Você sonha em ser grande e uma maternidade está te matando, não sei o que vai ser de você. Da mesma forma que o homem tem estrutura nas mãos, a mulher tem estrutura psíquica. Eu sou mãe de 2, não morri. Tem dia que você quase pira, mas você não morre. Deus preparou a mulher para isso. Deus preparou. O que dizer da mulher, da mãe de John Wesley? Que botava o avental no rosto assim, ó, com aquele monte de criança para orar e buscar. Não tinha desgaste. Ensinava a todos eles. Então, o problema é que está uma confusão, entende? É as mulheres querendo que os homens vista saia e coloquem avental,
E é as mulheres que estão querendo, eu não estou entendendo, aí elas só querem que o homem se manifeste homem no momento que elas precisam que eles sejam cuidador. Tem que mudar isso, gente, tem que mudar essa atitude. A gente precisa hoje entender, homem, seu papel, posso voltar aqui para falar do papel da mulher. E aí as coisas vão ficar organizadas no reino de Deus. Diga comigo, homens, provedor. O homem é aquele do suor do rosto. Está vendo ele suar lá? Deixa ele suar. Leva uma aguinha para ele. Também não deixa ele suar e ficar com fome não, tá, mulherada? Porque não dá para suar e não botar uma comidinha no fogo e falar, iFood. Não dá, não dá. O espírito do iFood tem que ir embora. Tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter carne, tem que ter. Não adianta que o sujeito está lá ralando igual um burro de carga, chega dentro de casa, você vai falar assim, agora eu estava te esperando para a gente comer um lanchinho. Isso aí desalinha qualquer homem, gente. Tudo que o homem não quer, depois que ele trabalha igual um cavalo, é um hambúrguerzinho para que vai tampar só o buraco do dente dele, que não vai resolver a vida dele, não. Há poder no sangue de Jesus. Vamos abrir mão da preguiça. Feminismo maligno. Eu não fui chamada para cozinhar. Se não for chamada para cozinhar, não foi chamada para casar. Cada um com seu cada um. Se o indivíduo gosta de chegar do trabalho e ir para lá, para a beira do fogão, aí o problema é dele. Eu não estou aqui para discutir relação de ninguém. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz que tem que ser. A mulher assuma o seu papel para que o homem saiba o papel dele. Você quer o quê? Trocar? Quer que ele fique dentro de casa? Botando roupa na máquina? Fazendo uma comidinha para você? Quando você chegar do suor do teu rosto, ele coma? Pois tem mulher que gosta disso. Tem mulher que gosta disso. Ela só pare, mas não quer cuidar de filho. Não quer cuidar da casa. Fica ruim, gente. Sacerdote. Oi? Diga comigo. Provedor. Último. Protetor. Irmãos, esses dias, tem hora que eu vejo umas coisas que eu fico sem entender. Às vezes eu vejo, né? Eu vejo um modelo e um modelo de geração. O homem, ele tem que ser protetor. Protetor. E não ser um agressor. O homem tem que ser protetor. E aqui a Bíblia fala que Deus colocou, você leu isso lá comigo, o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Proteção. E quando eu falo de proteção, a Bíblia vai falar em 1 Samuel um exemplo terrível, negativo. Quando Davi, por um período, ele sai desse lugar de proteção, quando ele volta tem uma devastação. Tudo acabado. Mulheres mortas, o ambiente todo queimado, levaram os filhos, foi uma bagunça. Depois você lê isso lá. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 e do 1 ao 3, para eu não tomar mais tempo. Foi uma bagunça. Por quê? Porque o homem, quando ele sai do lugar dele de protetor, muda tudo, gente. Escute aqui. Eu não estou dizendo que o homem tem que ser violento. Estou dizendo que o homem tem que fazer o papel de proteção. Proteção é prestar atenção nos detalhes. Tá? Proteção não é só quando você protege de uma agressão, quando você protege de uma discussão, quando você protege a sua esposa. Instintivamente, o homem já é assim. Eu fui numa palestra do BOP e eu fiquei muito encantada com tudo aquilo que eu ouvi, né? E uma das coisas que eu fiquei muito chocada é que no BOP não pode ter mulher na linha de frente. As mulheres, o máximo delas é lá no administrativo. Eu fiquei curiosa com aquilo, porque a gente vê polícia em outras forças, mulher. E aí, ali, a autoridade lá, que eu não sei o que era, se era capitão do BOP, o que era que estava dando a palestra, ele dizia, gente, por que no BOP não pode ter mulher? Porque instintivamente, olha aqui, gente, instintivamente, todo homem, quando vê uma mulher, ele quer proteger. Então, diante de uma situação difícil, a primeira coisa que o policial vai fazer é largar o ofício para proteger a colega de trabalho. Então, para que não haja risco em toda a corporação e toda a tropa ali, o BOP não permite que mulheres façam parte da linha de frente.
Por quê? Porque o homem é instintivamente um protetor. Então, olha a beleza que está escondida dentro dos homens. Proteger, cuidar, sabe? Amar, reparar. Isso é bíblico, diga comigo, isso é bíblico. Diga comigo, o céu precisa de homens que sejam, diga comigo, sacerdote, profeta, provedor e protetor. Mas como nós vamos ter homens assim, com toda a desconstrutividade? Vocês já viram as músicas, gente? Vocês já viram? Vocês já pararam? Eu tenho vergonha de algumas. Consigo ficar nem perto. Minha cara queima. Há uma desconstrutividade. E aquilo que você ouve, aquilo que você canta, se torna um ambiente, um mundo. Se dentro de casa os homens não sentarem seus filhos e ensinar como um homem deve cuidar da sua casa, exercer o seu papel. Lá em casa eu vejo views com os meninos, às vezes eu fico até meio assim, o Azaf é muito branco. Tem hora que você vê o Azaf assim com umas marquinhas. Mas não é porque ele apanha, não, gente. É porque lá em casa ele ensinou os dois a serem homens. Azaf não tem problema nenhum. Você não vê o Azaf pelos cantos chorando porque alguém zoou. Você não vê o Azaf por aí porque alguém empurrou ele um pouquinho mais forte. Você não vai ver ele dando um ataque lá em casa, dando um ataque para pegar uma faca porque alguém disse que ele é gordinho. Psicológico forte. Você está entendendo? Por quê? Porque em casa não existe. Todas as vezes que eu tentei proteger, olha o homem sendo homem. Ó. Ele dizia para mim, deixa, eu estou criando homem. Eu não estou educando menina, Michele. Deixa que eu estou educando eles. E hoje, quando eu vejo a postura do Azaf, e hoje, quando eu vejo a postura do Lucas em alguns momentos, eu glorifico a Deus. Por quê? Porque eu tive um marido, tenho um marido que tratou, não tive um pai, mas tenho um marido que foi uma referência de macho, e não machismo. Então, homens que estão aqui, aprendam, utilizem a voz de vocês, os ensinamentos, independente de você ser um cristão ou não, indifere, independente de não seja negligente, não seja ausente, não tenha ausências que vão causar danos. É parar e falar assim, poxa, eu ainda não me adequo na questão sacerdotal. Tudo bem, é um período. Quem sabe ali na frente o Senhor te chama para um ofício assim, você o confessa a Jesus e você consegue, mas você pode. Você pode ser um profeta mesmo que ainda você não esteja dentro da igreja, você pode ser aquele que fale a verdade para o seu filho. Você entende? Uma geração que não pode ser frágil. Verdades, sabe? Homens precisam conviver com a verdade. Diga comigo, homens precisam conviver com a verdade. Aí esses dias, e agora eu encerro de verdade, o Azaf me fez uma pergunta acerca do cabelo, a forma que ele estava penteando o cabelo estava até bonito, mas a forma que eu falei, está horroroso. Aí ele olhou assim para mim e falou, ué, mas como assim? Eu falei, você não me perguntou a minha opinião? Está horroroso. Está muito feio. A forma como você está penteando. Seu cabelo é bonito, mas olha como você está penteando. Agora, você quer andar assim, você não me perguntou a minha opinião? Você não pode ser frágil para ouvir uma opinião. Você não me perguntou? Só que hoje em dia o positivismo diz, vai traumatizar. Vai traumatizar dizer que está horroroso? Que tipo de homens a gente está formando nessa que não pode receber uma crítica? Ué, e aí amanhã, quando arrumar uma namoradinha, quando alguém falar, não gostei de você porque você é feio, vai ficar depressivo? Vai querer matar a menina? Mas é isso que está acontecendo. Porque a menina não quis, não sabe ouvir. Vocês estão rindo, mas a coisa é séria. Homens que não estão sendo desenvolvidos dentro da sua casa, dentro da sociedade. Mas hoje o Senhor nos trouxe essa clareza. Amém? E hoje, eu quero dizer que nós estamos saindo daqui mais evoluídos. Os homens estão saindo daqui com uma consciência, e as mulheres estão saindo daqui com... Não é com o seu apontamento, não é para você julgar, dizer, está vendo? Não. É para você saber. E no tempo, e nos diálogos saudáveis, aos poucos, as falas vão sendo introduzidas.
e a consciência vai mudando, porque a comunicação ainda é a melhor formação. Amém?